Olá, meus caros. Vamos continuar o que nós estávamos discutindo na aula passada. Foi uma aula bem interessante, aquela história de máximos e mínimos, aquele exemplo daquela função que só tem um ponto crítico e que é máximo local e não é máximo absoluto, é bem interessante, né? Existe uma coisa que a gente tem que trabalhar muito quando vai trabalhar em problemas reais, que chama-se os máximos e mínimos condicionados. E no caso de 2, 3 variáveis, a gente chama isso também de multiplicadores de Lagrange. É a palavra clássica. Claro, o Lagrange é um dos que organizou esse conhecimento. Então, multiplicadores do Lagrange. Tá. Em cálculo de uma variável, nós vamos analisar máximos e mínimos. Tem aqueles teoremas que eu comentei na aula passada. E, às vezes, tem aquela situação que você tem uma variável que ela assume valores num intervalo fechado. E pode ser que o máximo também não apareça num ponto crítico, ele apareça numa extremidade de intervalo. Mas isso é muito simples, né? Se você tem uma função de uma variável, isso não traz, né, nenhuma dificuldade para ninguém. Eventualmente, você tem uma função que tem um ponto crítico, que é um ponto de mínimo. Pode até ter um ponto de máximo, ou não, só ter aquele primeiro ponto crítico mínimo, tem o máximo. E ela está definida num intervalo fechado AB. E o máximo absoluto não acontece nem nesse mínimo local, nem nesse máximo local, porque o máximo absoluto vai ocorrer numa extremidade de intervalo. Isso é conversa simples, conversa de criança. Eu tenho ali a minha função, tem os pontos críticos, pode ter um, pode ter dois, pode ter vários. E a função, quando ela está definida num intervalo fechado, ela sempre vai ter máximo e sempre vai ter mínimo. Isso é uma característica das funções, basta ser contínua, não precisa nem ser derivável. Toda função contínua num intervalo fechado tem máximo e tem mínimo. Então, vai ter que ter máximo e mínimo. Aí, se acontecer da função só tiver um ponto crítico, isso às vezes acontece, poderia só ter um crítico. Você fala, mas como assim? Porque se ela tem que ter máximo e mínimo, não tem que ter os dois? Não, porque o máximo e o mínimo podem estar nas extremidades. A função pode não ter nenhum ponto crítico. Ela tem um máximo e tem um mínimo e estão nas extremidades. Então, são duas coisas que se juntam e que não causam nenhuma dificuldade para ninguém. Os teoremas de máximo e mínimo, ponto crítico, deriva igual a zero. Derivada segunda, vê o sinal da derivada segunda, se a segunda é zero, procura a terceira, a quarta, qual é a primeira derivada que não se anula. E, bom, aqueles teoreminhas bonitinhos de máximo e mínimos locais, não é? E lembrando das extremidades, como a função no intervalo fechado sempre tem máximo, sempre tem mínimo, então, se não estiver nos pontos críticos, vou olhar o intervalo fechado, as extremidades do intervalo. E isso não é problema para ninguém. Tá. Várias variáveis, como é que fica? Tudo em várias variáveis fica mais complicado, né? Esse grau de liberdade que as dimensões trazem faz uma situação ficar muito rica em termos de possibilidades, mais sutil em termos de análise, às vezes mais difícil em termos de análise, mas muito mais desafiadora, né? Porque a riqueza do que ocorre é muito interessante. Então, vamos colocar o problema dos máximos e mínimos condicionados. Qual que é a pergunta? Do que nós vamos falar, então, nessa próxima aula? Nós vamos falar do seguinte. Eu quero determinar, esse é o problema, determinar máximos, mínimos
de uma função de várias variáveis, x, y, z, pode ser muitas variáveis, submetidos à condição g de x, y, z igual a k. Isso que é o tal do condicionado. Então, eu vou procurar os máximos e mínimos, mas não da função espalhada por todo o seu domínio. Os pontos que me interessam, eles têm que satisfazer uma determinada condição. De onde vem isso, né? Os pontos, nesse contexto, eles não estão variando em qualquer lugar do domínio. Eles têm condicionantes. Daqui a pouco eu mostro como é que você equaciona um problema. Calcular as dimensões de uma caixa que é um paralelepípedo. Qual é a caixa que tem maior volume, mas dado que eu já sei qual é o tamanho das placas que eu posso usar para fazer a caixa. Quer dizer, a área está determinada, porque as placas eu já determinei. Eu posso cortar e colar as placas, e eu quero saber qual é o maior volume possível. Então tem uma condicionante para fazer isso. Eu vou fazer um primeiro desenho em dimensão 2. Depois a conclusão vale em qualquer dimensão. E depois eu vou fazer uma extensão do resultado que eu vou obter. E aí eu faço em dimensão 3, para deixar mais claro. O primeiro raciocínio eu vou fazer em dimensão 2, porque é mais fácil da gente acompanhar. Daria para fazer também em dimensão 3. Então eu vou começar fazendo em que o domínio é de duas variáveis. Tá? Então eu vou fazer uma análise inicial em que a minha f é uma f de x, y, só duas variáveis, e a condição é que o g de x, y vale um certo k. Então, o domínio da função é o plano xy. Não estou falando do gráfico nesse instante, tá? O gráfico de uma função de duas variáveis, x, y, domínio no plano, e o gráfico é uma superfície, como a gente está acostumado a fazer. Mas eu não estou falando da superfície nesse instante. Eu estou olhando só o domínio aqui. Tá? Então aqui está o domínio. E eu não vou usar o teorema da aula passada, porque eu não estou querendo saber o máximo e o mínimo sobre o domínio inteiro. Se fosse para achar o máximo e o mínimo no domínio, eu partia para o ponto crítico. Eu ia lá pegar as derivadas parciais, igualar a zero e fazer a análise. Mas não é disso que nós estamos falando, né? Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando que eu quero achar o máximo e mínimo, só que apenas para os pontos em que g de x, y vale k. O que quer dizer mesmo quando eu pego uma função igual a uma constante? Quando eu pego uma função igual a uma constante, isso é curva de nível. Então, na verdade, eu tenho uma curva de nível aqui da função g igualado a k. A condicionante é uma curva de nível. Se eu tivesse na situação com três variáveis, eu colocasse a condicionante g de x, y, z igual a k, a condicionante era uma superfície de nível da função g. Então, a condicionante me dá a superfície de nível da função que está sendo a condição, né, da g. E o que eu quero saber é o seguinte, andando sobre essa g, se a minha f está aumentando, diminuindo, cadê o ponto de máximo?
Tá? Um desenho muito ilustrativo. Se eu estou andando aqui na G, na curva de nível da G, e a F está aumentando, então é porque eu estou subindo do nível na F. Se a F ficasse fixa também aqui, é porque eu estava numa curva de nível da F. Enquanto a F estiver aumentando, eu estou mudando de curva de nível. Então eu vou desenhar as curvas de nível da F. Essas azuis são as curvas de nível da F. Então, sei lá, nível 10, 12, 14, 11, diferentes níveis da F. Então, vamos brincar de andar em cima da curva de nível da G. Se a F está aumentando, isso significa duas coisas. Não cheguei no ponto de máximo e eu estou mudando de curva de nível da F. Se a F estiver diminuindo, é a mesma coisa, é análogo, né? Então, se a F estiver diminuindo, é porque eu estou trocando de curva de nível para uma curva de nível menor ou maior da F. Quando é que eu vou achar um ponto de máximo ou de mínimo da F? Quando eu estiver andando nas curvas de nível da F, subindo, quando eu começar a descer. Olha que raciocínio sutil e simples. Eu estou na curva de nível da G, mas eu estou querendo comparar com o que a F faz. Então eu vou pensando nas curvas de nível da F. Se eu estou nível acima, eu ainda não cheguei no ponto de máximo, porque eu estou indo para a curva de nível mais alta. Quando é que eu paro de subir? Quando a minha curva de nível da G for tangente à curva de nível da F. Enquanto a curva de nível da G cortar as curvas de nível da F, eu estou subindo. Olha que raciocínio elegante, sutil e nada complicado, mas é tão sutil, né? Então, a curva de nível da G, essas branquinhas são as da F. Se eu estou subindo, eu estou cortando as curvas de nível da F. Enquanto a função estiver aumentando, eu estou atravessando as curvas de nível da F e indo para o nível mais alto, nível mais alto, nível mais alto. O que acontece para que eu pare de subir dos níveis da F e atinja um máximo? Quando eu parar de cruzar os níveis das curvas de nível da F. Parar de cruzar é ser tangente e voltar a diminuir. Quando isso ocorre, eu estava subindo nas curvas de nível da F, tangenciei e comecei a baixar nas curvas de nível da G. Abaixar nas curvas de nível da F, seguindo a curva de nível da G. Então, tipicamente, quando é que está o ponto de máximo ou de mínimo da F? Ele está nos pontos em que as curvas de nível da F e a G, que já era uma curva de nível, forem tangentes. É muito sutil esse raciocínio. Essa é a essência do multiplicador de Lagrange. Agora, você lembra que o vetor gradiente é perpendicular à curva de nível? Se eu tenho duas curvas de nível tangentes, olha para a direção perpendicular. A direção perpendicular é comum. Duas coisas tangentes, duas coisas que são tangentes com diferentes curvaturas, mas tangentes, elas têm a mesma direção perpendicular. Então aqui eu tenho duas curvas tangentes, mesma direção perpendicular, e o perpendicular é o gradiente. Então os dois vetores gradiente estão na mesma direção. Em linguagem, sempre, né, da álgebra linear, um é múltiplo do outro. Então daí vem a famosa condição do multiplicador de Lagrange. Quando é que eu tenho o ponto de máximo ou mínimo da F submetido a essa condição? Primeira regra, o gradiente da F no ponto XYZ é múltiplo do gradiente da G
no ponto x, y, z. Os gradientes são múltiplos. Esse cara aqui, o lambda, é o multiplicador de Lagrange. É o multiplicador. Mas olha que raciocínio sutil e elegante. Para que você, né, repetindo bem rapidamente, estava subindo as curvas de nível da F e não tinha chegado no máximo ainda. Quando é que você chega no máximo ou no mínimo? Quando você para de cortar as curvas de nível. Porque enquanto você está cortando as curvas de nível, você está mudando de nível. Você está ou subindo ou descendo no nível. A hora que a condição da G tangencial uma curva de nível, é porque você mudou. Você estava vindo, subindo, não atravessa mais e volta. Aí você passa a descer nas curvas de nível, porque você passou pelo máximo. Super fino esse raciocínio. Então, essa é uma condição. E a outra condição, bom, a condição é que os pontos têm que satisfazer a equação G de x, y, z igual a k, que é a condicionante do problema. Então, os pontos de máximo mínimo, que não vão ser pontos críticos, porque nós não estamos falando de uma função definida no seu domínio normal, aberto, com todas aquelas coisinhas bonitinhas da aula passada. Nós estamos olhando a f restrita a só uma curva ou a só uma superfície, restrita a uma condição. Então, esses pontos não são pontos críticos. Mas como é que eu acho, então, os máximos e mínimos condicionados? Eu resolvo esse sistema e eu vou ter ali uns candidatos. E aí eu analiso pontualmente, analiso ad hoc, cada um dos candidatos que vierem da solução desse sistema. É um trabalho que é meio, né, tem um esforço ali de resolver agora esse sistema e trabalhar com isso. Então, eu vou dar um primeiro exemplo para vocês e depois eu vou estender para mais condições. Esse raciocínio que eu fiz aqui com duas variáveis, daria para fazer com 3, com mais. Ao invés de ter as curvas de nível da F, eu teria superfícies de nível. E ao invés de ter a condicionante uma curva de nível, eu teria superfícies de nível. E eu imaginaria que eu estou atravessando as superfícies de nível. Quando é que a minha F para de crescer? Quando eu chegar no máximo. E para chegar no máximo eu tenho que parar de atravessar agora as superfícies de nível. E a hora que eu viro, a conclusão seria que as superfícies de nível seriam tangentes e, portanto, os gradientes que são perpendiculares seriam múltiplos um do outro. Aí o multiplicador de Lagrange. O raciocínio é o mesmo, com dimensão a mais. Só, não vou fazer todas as contas, mas só para mostrar um exemplo e depois expandir isso. Então, um problema clássico, né, que você tem, qual é assim, é maximizar volume de uma caixa sem tampa com área lateral dada. Quer dizer, o problema é assim, a quantidade de placas, né, de área que você tem disponível para fazer a caixa está dada, e você quer saber qual é a área que tem maior volume possível. E é uma caixa sem tampa. Essa condição de pedir sem tampa é para quebrar um pouquinho a simetria. Então, como é que fica o equacionamento desse problema? Então, eu tenho uma caixa que vai ter 5 faces, não 6. Vai ter dimensões x, y e z. Mas eu faço uma caixa sem tampa, tá? Então, não tem a tampa superior. Tenho 6 superfícies. Cinco superfícies. Não tem a tampa superior, tem a base e tem 4 superfícies laterais.
Por que isso vira um problema de máximo e mínimo condicionado? Porque eu quero maximizar a função volume. Volume de XYZ, que são as dimensões da caixa, XYZ. A caixa tem dimensões XYZ e eu quero maximizar o volume, que é XYZ. E qual que é a condicionante? Que a área total é dada. Então a condicionante é que, bom, a área da frente, 2xz, mais a área dos lados, 2yz, mais a área da base, xy. Isso é igual a uma constante K. Isso aqui é a área das placas que eu vou usar para fazer a caixa. 2 placas de frente e trás, 2 placas esquerda e direita, uma placa embaixo e a área dada pré-determinada. Então é um problema que se encaixa, né, perfeitamente nos problemas de máximos e mínimos condicionados. E o que aquele bicho diz? Bom, como é que você procede aqui? Você tem que calcular o gradiente da função volume. O gradiente da função volume é YZ, XZ e XY, derivando em relação a X, Y e Z. A função G é essa função que está igualada a K. Então, quem é o gradiente da G? O gradiente da G é G, aqui é G igualado a K, então a função G é essa expressão. 2Z mais Y, 2Z mais X, e derivando em Z, 2X mais 2Y. Então, o sistema que a gente quer resolver, quando a gente vai aplicar o Lagrange para este problema, eu tenho que resolver o seguinte sistema de equações. YZ igual a lambda, que multiplica 2Z mais Y. Esse é múltiplo desse. XZ é lambda 2Z mais X. XY é igual a 2x mais 2y. E 2xz, que é a própria condicionante, a g igualada a constante. 2xz mais 2yz mais xy igual a um número k, não é? Se você quiser, imagina aqui um número qualquer, 36, e pronto, virou um número. Observe que isso é um sistema que tem 4 equações e 4 incógnitas. As incógnitas são x, y, z e lambda. O lambda, que é o multiplicador de Lagrange, que é o fator que estabelece o fato de que um gradiente é múltiplo do outro, é uma das incógnitas desse sistema. Esse aqui é um número dado, né? Eu não coloquei nenhum número porque eu não vou resolver esse sistema, só estou ilustrando. O sistema não é linear. Um dos nomes, uma das áreas onde isso é muito usado, um nome que se aparece muito, é de otimização não linear. Tem otimização linear e otimização não linear, que são coisas muito usadas na área de análise numérica, de cálculo numérico. É quase que uma área dentro da produção, né, essa otimização. Também usa-se muito a palavra programação linear e programação não linear. E é toda uma área aí que é uma interface entre engenharia, computação, matemática aplicada, física, envolvendo muitas coisas. Então, o sistema não é linear, raramente vai ser linear. Portanto, todos aqueles métodos de resolução de sistemas não se aplicam, aqueles métodos simples, escalonamento, pivotamento, aquelas coisas todas não dá para fazer. E aí você tem que fazer. Esse aqui dá um certo trabalhinho, e aí usa muita esperteza, né? Esse aqui, uma boa ideia é multiplicar.
primeira equação por x, a segunda por y, a terceira por z, que fica x, y, z nas três. Então, o que tiver desses lados são iguais. Aí você iguala 2 a 2 e começa a tirar relações entre x e y. Daqui acaba saindo que o x é igual ao y, isso, x é igual ao y, e o z, acho que dá sempre metade do x e do y. Bom, é uma questão, né, de resolver. Tem uma certa simetria, né, entre x e y, porque eles aparecem o x com o z com 2, o y com o z com 2 e o x e y juntos sem o 2. Então o x e o y são simétricos. A tampa em x e y aparece uma vez só, na base. Então o x é igual ao y, a caixa tem que ser quadrada e não pode ser, e a altura dela tem que ser menor, para dar o máximo de volume, respeitadas estas condições, né, que foram dadas. Deixa eu contar para vocês como é que fica isso quando a gente tem mais condicionantes. Então, é a mesma pergunta, só que agora eu quero determinar máximos, mínimos de f de x, y, z, submetidos às condições g de x, y, z igual a k, k1, e h de x, y, z igual a k2. Então eu tenho mais de uma condição. Quando ele está com duas variáveis, eu fiz o desenho para vocês aqui com duas variáveis, porque é mais fácil de entender, né? Quando você está com duas variáveis, não faz muito sentido colocar mais condições, né? Se você tem o domínio, já tem uma curva, que é uma condição. Se você tiver uma segunda curva, você já corre o risco nem se encontrarem, né? O G e o H. E se encontrarem, duas curvas já vão se encontrar em poucos pontos. E aí, isso sem nem olhar o gradiente. Só a intersecção dessas curvas, né, porque eu quero que esteja satisfazendo tanto essa quanto essa, já dá uma restrição brutal do problema. Então, raramente vai ter sentido pensar em ter condicionantes variadas quando a dimensão é baixa. Então, agora, por causa disso, porque não adianta ficar pensando em dimensão baixa, vou fazer agora, então, o desenho em dimensão 3, que no caso anterior, para começar, eu fiz em dimensão 2, né? Agora vamos pensar em dimensão 3. Então eu vou fazer aqui o domínio da função é o R3. E eu tenho duas superfícies de nível. A primeira, G igual a K1, e eu tenho uma segunda superfície, H igual a K2. Então, quando eu tenho três variáveis e igualo a uma constante, eu caio na superfície de nível. E eu tenho duas superfícies de nível aqui. Que é a intersecção dessas duas. Então, olha só. Eu quero achar máximos e mínimos da F submetidos a essas condições. Essas duas condições, tipicamente, né, duas superfícies,
que são as superfícies de nível, uma da G, outra da H, no espaço, vão se encontrar e vão determinar uma curva, que é a intersecção dessas duas superfícies. Eu estou olhando a minha F aqui, porque eu só quero achar o máximo mínimo da F condicionado a estar nessas superfícies de nível. Essas são as condicionantes do problema. Então eu quero saber como é que está a F aqui. Tá? Então imagina que você está andando aqui nessa curva e olhando se a F está tendo máximo ou não. Enquanto você estiver andando e a F estiver subindo, você não chegou no ponto de máximo. Porque você está subindo nos níveis da F. Então nós estamos andando nessa curva. Se a F estiver aumentando de valor, eu não cheguei no ponto de máximo dela ainda. Ou mínimo, né? Se estiver diminuindo, não cheguei no mínimo. Então estou lá mudando o valor da F. O que significa isso geometricamente? Que eu estou atravessando as superfícies de nível da F, que eu não desenhei aqui. Mas as superfícies de nível da F estariam nessa figura sendo furadas por essa curva C. E eu estaria sucessivamente atravessando superfícies de nível da F. Quando é que eu chego num ponto de máximo da F nessa curva? Quando eu estou atravessando as superfícies de nível, daí cheguei num ponto de máximo. É porque eu não atravessei a superfície de nível, porque eu comecei a diminuir. Então, se eu estou subindo o nível da F, aí cheguei numa superfície de nível da F máximo. A hora que eu continuo, não está mais atravessando a superfície de nível da F. Ah, então não é assim mais o desenho. Porque se o desenho é assim, a curva C está furando os níveis da F. Então o desenho vai ser diferente. Quando é que eu cheguei no máximo da F? Quando essa curva aqui para de atravessar superfícies de nível da F. Então a superfície de nível da F estava vindo aqui, de repente a superfície de nível da F ficou tangente à curva C. Então eu paro de furar as superfícies de nível da F quando eu chegar no máximo e a superfície de nível da F ficou tangente àquela curva C. Aí entra a história do gradiente. Ah, mas se a curva está tangente à superfície de nível da F, vamos pensar agora nas duas coisas. Tem a superfície de nível da F e eu tenho a curva tangente. Ah, mas pega o gradiente da F. O gradiente da F é tangente, perpendicular à superfície de nível. Se a curva está tangente, então o gradiente da F é perpendicular à curva. Então, no ponto de máximo, o gradiente da F é perpendicular a essa curva C. Por quê? Porque na hora que eu cheguei no máximo da F sobre a curva, eu parei de cortar superfícies de nível, é porque houve tangência, então minha superfície de nível F e a curva são tangentes. Então se eu tenho uma superfície e uma curva tangente, o normal à superfície é normal à curva, porque a curva, por ser tangente, o vetor tangente dela está no plano tangente da superfície. Então, o gradiente é perpendicular à curva. Agora eu olho o gradiente da G, que é perpendicular a tudo isso, porque isso aqui é a superfície de nível da G, igualada a K1. Então eu tenho o gradiente da G, que é perpendicular à sua superfície de nível. Eu tenho o gradiente da H, que é perpendicular à sua superfície de nível. Ou seja, esses gradientes geram um plano tangente à curva C. Curva C
ela tem um vetor normal, que é o normal branco, um outro vetor normal, que é o amarelo. Eles dois são normais à curva C, cada um por um motivo diferente, porque a curva C está na superfície de nível de ambas. Então, eles geram o plano tangente, o plano normal a essa curva. Como eles geram o plano normal a essa curva, eles geram o vetor gradiente da f. Tudo isso para dizer que, nesse caso, o sistema que nós vamos resolver para achar máximos e mínimos, ele é gradiente da f igual ao lambda gradiente da g mais mi gradiente da h. Daí o plural do multiplicadores de Lagrange, porque o gradiente da f é combinação linear do gradiente da g e da h. Ele está num plano que é normal àquela curva C e que é gerado por esses dois vetores. Tem uma hipótese básica tácita, né, que nesse momento fica muito clara. Eu tenho que supor que as condicionantes geram vetores gradientes para G e para H que sejam a base desse espaço. Então eles não podem ser nulos, por exemplo, senão não teria uma base. Quer dizer, o multiplicadores de Lagrange funciona se as condicionantes se interceptarem, de fato, fazendo uma curva. Tá? E os seus gradientes gerarem o espaço perpendicular a essa curva. E então, agora eu vou ter um sistema, nesse caso que eu estou falando, eu poderia ter mais condicionantes, né? Que faria sentido ter muitas condicionantes. E aí teria a combinação linear dos gradientes das condicionantes. E, por exemplo, nesse caso que eu acabei de escrever, eu vou ter um sistema com 5 equações e 5 incógnitas. As equações vêm do gradiente e dessas incógnitas. Deixa eu escrever um exemplo com as equações para vocês verem que, de fato, esse é o número de incógnitas e condicionantes. Por exemplo, se eu pegar uma função, vou pegar um exemplo aqui bem simples, a função f x mais 2y mais 3z. Observe que essa é uma função que tem um comportamento de ser linear, né? E ela não tem um máximo, mínimo, né? Se você pegar as derivadas parciais em relação a x, y e z, em relação a x é 1, a y é 2, a z é 3. Então, nunca o gradiente vai ser nulo, nunca vou ter ponto crítico. Eu não vou ter derivadas parciais igualáveis a zero. As derivadas parciais são constantes e números, não nulos. Então, essa função não tem ponto crítico. Então, ela não vai ter máximo, mínimo naquele sentido da aula passada. Mas se eu colocar restrito as seguintes condicionantes: g de x, y, z igual x menos y mais z igual a 1 e h de x, y, z x2 mais y2 igual a 1. Então, o que aconteceu agora se eu ponho duas condicionantes? Quando eu ponho duas condicionantes, eu coloquei aqui x menos y mais z igual a 1. Né? Essa função g igualada a 1. Isso é um plano no espaço.
x2 mais y2 igual a 1 é um cilindro no espaço. Então, se eu tenho um cilindro, corto por um plano, isso dá dependendo da posição relativa deles, né? O que mais tipicamente vai aparecer é uma elipse, que é o resultado de um plano cortar um cilindro. Que é uma região limitada do espaço. Aí, sobre esta região limitada, essa F tem máximo e tem mínimo. E que não aparecem como pontos críticos, porque ela não tem pontos críticos. E aí, como é que fica o sistema? A gente calcula os gradientes. O gradiente da F é constante, 1, 2, 3, as derivadas parciais. O gradiente da G, ele varia com xy. Na verdade, o gradiente da G não varia, né? O gradiente da G é 1 menos 1, 1. O gradiente da H é que varia, é 2x, 2y e 0. E o meu sistema, para este exemplo, fica, onde é que estão as equações todas? Gradiente da F, combinação linear de G e H. Então, fica 1 igual a 1 mais lambda mais 2x mi, que é o mi vezes o gradiente de H. 2 igual menos lambda mais 2y mi. O gradiente lambda vezes o gradiente de G deu menos 1. E aqui o gradiente de H multiplicado por mi. 3 igual gradiente da G, que é 1, então da lambda. E o gradiente da H é 0, então não tem nada aqui, só isso. E mais as duas condições, x menos y mais z igual a 1, x2 mais y2 igual a 1. Observe que são 5 equações, 5 incógnitas. E aí é um sistema, de novo, não é linear, e esse está bem fácil de resolver, né, porque o lambda está dado aqui, né? Porque tem um zero aqui. Então, o lambda já foi resolvido, né? Já está achado. A primeira incógnita, são 5 incógnitas. Uma já está resolvida, lambda igual a 3. Aí o resto é bem simples nesse caso, né? Como aqui é 3, o x sai em função só de mi. 3 aqui, passa para cá menos 2. O x é menos 2 dividido por 2mi, ou seja, menos 1 sobre mi. Então, o 3 aqui passa para lá, menos 2, o 2mi passa dividindo. O y, menos 3 aqui, passa para lá, fica 5, sobre 2mi, passa o 2mi dividindo. Então, x e y estão em funções só de mi, joga x e y na x2 mais y2, sai o mi. Tem dois valores, porque é uma equação do segundo grau. Então, vai sair dois valores de mi. Achou mi, já tem o lambda, tem o mi, x e y saem de graça aqui, e tendo x e y sai o z de graça. Quer dizer, tem que fazer a conta, vai ter duas respostas. Um vai dar o valor máximo, um vai dar o valor mínimo. Que era uma coisa que tinha que acontecer nesse caso, né? Porque você tem uma f que não tem nenhuma restrição, a f vai para infinito menos infinito, por ser simples assim, dentro de uma elipse, que é a intersecção do plano e do cilindro, ela vai ter um maior valor e um menor valor. E aí, não por acaso, vamos chegar em dois valores. Os dois valores aparecem quando a gente joga x e y aqui para achar o mi. Aí tem dois valores de mi, mais raiz e menos raiz. E aí dá dois valores para x, y, z, cada vez com mais raiz e menos raiz. Super bonito isso também, né? Muito rico. Bom, estou começando a fechar o ciclo das coisas mais básicas que eu quis recordar com vocês. Agora, nas próximas 2 semanas,
a gente vai começar a entrar em coisas mais avançadas, do tipo equações a derivadas parciais, equações diferenciais, métodos de solução de equações com derivadas parciais, e vamos chegar mostrar uma análise interessante da equação de Black-Scholes. Isso já na última semana. Bom, hoje ficamos por aqui.